Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Segundo Crônicas, capítulo 34, primeiro verso, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Verso 8. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Jeoacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Verso 14. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real de Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. Verso 22. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, neto de Arás e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ulda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito, minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes, chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração
e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Veja bem, toda história pode se configurar numa história de tragédias ou numa história de vitórias. Independentemente das circunstâncias encontradas, independentemente da herança recebida, independentemente das referências imediatas que uma pessoa tenha. É claro que toda história será permeada no seu roteiro, no seu transcurso, por momentos de tragédia e por momentos de vitória. Mas no balanço geral da vida, uma história pode se confirmar como uma história de tragédia ou como uma história de vitória. Depende em muito das decisões que você toma, porque o Deus em quem nós acreditamos está comprometido em fazer das decisões acertadas que você toma um caminho seguro, um caminho abençoado, um caminho de realização, um caminho de felicidade, um caminho de comunhão com Ele e de intimidade com o seu Espírito Santo. Em outras palavras, nós sabemos que há um Deus soberano sobre nós, que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas esse mesmo Deus colocou à nossa frente, à nossa disposição, ou sob a nossa responsabilidade, um conjunto de decisões que nós temos que tomar e que ninguém tomará por nós. E isso tem muito a ver com o tipo de vida que você vai viver. Se uma vida segundo Deus ou se uma vida segundo a ordem desse mundo. Uma vida segundo Deus, uma vida abençoada, que traz plenitude ao coração. Uma vida segundo a ordem desse mundo, uma vida trágica em que as coisas caminham de mal a pior. E você sabe que não há tragédia que não possa piorar. Você sabe que não há circunstância difícil na vida que não possa se tornar numa circunstância ainda pior. Eu li um livro muito interessante de Dostoiévski, chamado Crime e Castigo. Você já deve ter ouvido falar nele. A história de um homem que tinha tudo para conquistar degraus de crescimento na vida e que acabou tomando decisões que acabaram com a sua trajetória. O fim do livro traz uma sinalização de esperança, uma vez que na descoberta do amor, o homem que jogou a sua vida no lixo acabou acreditando que as coisas ainda poderiam ser diferentes. Mas à medida em que você vai lendo esse livro, e é uma pérola da literatura mundial, você vai percebendo que não há dor que não possa se intensificar, que não há tragédia que não possa piorar, que não há circunstância difícil que não possa ficar ainda mais difícil. Mas também não há tragédia, dor, sofrimento que não possa ser enfrentada ou que não possam ser enfrentados na certeza de que um caminho novo pode ser construído. E me parece, essa é a melhor lição que o livro de Josias nos ensina. Que não há tragédia que não possa ser superada. Que não há circunstância adversa que não possa ser vencida. Que não há história pregressa que justifique uma decisão por deixar a vida rolar sem nenhum comprometimento com Deus, sem nenhuma tentativa de mudar as coisas.
Josias não tinha um passado fácil. Você acompanhou na leitura comigo, Josias começou a reinar em Judá com 8 anos de idade. Por quê? Porque o seu pai, o rei Amon, que reinou apenas 2 anos em Judá, foi assassinado numa conspiração da corte. O pai de Amon, vô de Josias, havia reinado 55 anos em Judá e foi o pior rei da história de Judá, o pior rei da história de Jerusalém. Um homem maligno, um homem injusto, um homem distanciado de Deus, um homem que permitiu, por causa de conchavos internacionais, que Judá se enchesse de idolatria. Essa idolatria, esse culto às divindades pagãs que Josias tenta tirar de Judá, foram implantados por Manassés, o avô de Josias. Ele disseminou o paganismo em Judá, afastou as pessoas de Deus, acabou com o culto ao Deus vivo e verdadeiro. Quando Josias manda fazer uma limpeza no templo, o templo havia se transformado em depósito de entulho religioso. Pense num menino que teve um avô que era a própria encarnação do cão, que teve um pai assassinado quando ele tinha 8 anos, que tem que assumir a posição de rei, embora com tutoria, obviamente, mas que teve que assumir a posição de rei com esses mesmos 8 anos. Que esperança poderia haver para um menino como esse? O que ele poderia fazer de certo? Qualquer um justificaria as decisões erradas de Josias em função do seu passado. Qualquer um seria condescendente com Josias nos seus equívocos, tropeços, dizendo: mas coitado, perdeu o pai com 8 anos. Mas coitado, teve um avô que era o inferno na terra. Mas coitado, teve que assumir responsabilidade muito cedo. Coitado. Eu não estou, como a gente diz, justificando. Eu estou compreendendo. Esse menino não tinha mesmo muitas chances de ser alguém. Ele não tinha mesmo muitas chances de amar a Deus. Ele não tinha mesmo muitas chances de fazer algo especial. A vida não lhe reservou muitas alegrias. A vida não lhe deu muitas chances. Deus não teve misericórdia para com ele. Que chances ele tinha? Qualquer um entenderia se Josias fosse um revoltado contra Deus. Qualquer um entenderia. Qualquer um lhe daria um salvo-conduto para ser um ateu. Perdemos um dos grandes escritores da língua portuguesa, se não o maior, José Saramago, que tantas vezes declarou a sua incapacidade de crer em Deus. Quantas pessoas declaram todos os dias uma incapacidade de crer em Deus? Josias teria todo o direito de fazer coro com essas pessoas, mas não foi o que aconteceu com ele. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Josias não se ancorou no seu passado trágico. Josias não encontrou desculpas na sua história difícil. Josias não se furtou ser um homem diferente em razão das suas perdas, lutas, dificuldades. Josias, com 16 anos de idade, diz a palavra, decidiu buscar ao Senhor e fazer da sua trajetória uma trajetória diferente. Não é porque as coisas até aqui caminharam muito mal que elas têm que continuar caminhando mal daqui para frente. Não há uma relação absoluta nisso. 16 anos. Eu, com 16 anos, estava decidindo sair da igreja. Meus pais faziam culto doméstico comigo. Como eu odiava culto doméstico. Era às 5h45 da manhã. Porque eu entrava às 7 horas em ponto na escola. E a escola estava distante da minha casa, 45 a 50 minutos de carro. E o portão da escola fechava-se às 6:50. Isso quando a gente não pegava um trânsito daqueles que você vê na televisão, em São Paulo, em Osasco, onde eu estudava.
E às vezes nós enrolávamos, eu e meus irmãos, demorávamos para nos vestir, a fim de que chegasse perto da hora de ir para a escola e o meu pai cancelasse o culto doméstico. E nós tínhamos uma vizinha que ia conosco. Seus pais não tinham condições de levá-la e ela ia conosco para a escola. Então eu me cansei de argumentar com meu pai dizendo: mas pai, a Simone, nossa vizinha, já está esperando. Ele dizia: mande ela entrar porque vai ser bom para ela, isso que eu vou dizer hoje. Que homem. Vai ver, é por isso que tem 2 filhos pastores. Mas eu com 16 anos estava saindo da igreja. Josias com 16 anos estava decidido a buscar o Senhor. Eu tive uma história linda. Meus pais são maravilhosos. Educaram a gente no temor do Senhor. Josias não teve pai. Seu avô foi terrível. Mas ele com 16 anos estava decidido a buscar ao Senhor. Você entende? Não há relação. Quem se desculpa amparando-se na sua história pode até ser compreendido, mas não será de forma alguma corajoso. É da covardia da nossa inércia que nós formulamos as nossas desculpas baseadas em passado. Porque o cristão, principalmente, tem que saber que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o Senhor por isso. Josias é um belíssimo exemplo. 16 anos decidiu buscar ao Senhor. E por quê? Porque quem tem sinceridade para com a história, quem olha para a vida com algum desejo de acertar, aquelas pessoas cujo coração realmente está decidido a seguir em frente, apesar de tudo, sempre vão encontrar nas circunstâncias, na história, na biografia, um ponto a que se apegar. E Josias encontrou Davi. A história de Josias, apesar de tudo que ele já tinha vivido, não era 100% negativa. Quem olha para a vida com alguma sinceridade sabe disso. Por mais que você esteja vivendo momentos muito difíceis, se você for sincero de coração, você haverá de confirmar, de assumir, de declarar que na sua vida não tem só coisa ruim. Ah, pastor, você não sabe como é que vai minha vida, está uma desgraça, está um problema. Sua vida não tem só coisa ruim. E Josias foi um exemplo dessa percepção. Com 16 anos, ele olhou para o seu pai, e sobre o seu pai ele sabia muito pouco. Ele olhou para o seu avô, e o seu avô não era uma referência. Ele foi olhando para os reis do passado, viu Ezequias, viu outros, e finalmente lembrou de Davi. E o texto que nós lemos diz que ele decidiu buscar o Deus de Davi. Porque Davi, de repente, se tornou para Josias uma referência. Meu pai não foi legal, minha mãe não foi legal, quem me criou não foi legal, mas eu tive um avô que buscava o Senhor. Eu tive um bisavô que buscava o Senhor. Na minha família teve uma pessoa, eu tenho um tio. Eu tenho uma pessoa que acompanhou a minha trajetória, alguém orava por mim. De repente Josias disse, na minha biografia tem alguém. E esse foi Davi. Josias decidiu se inspirar em Davi. Josias decidiu que Davi seria o seu modelo. Um modelo de um homem segundo o coração de Deus. Você sabe que Josias não viveu muito. Josias morreu por volta dos 40 anos de idade, numa campanha militar contra os exércitos do rei egípcio. Ele morreu e depois nunca mais se levantou em Judá um rei que andasse nos caminhos do Senhor, como Josias andou. Finalmente, Judá caiu diante do Império Babilônico, algum tempo depois. Jeremias, profeta, que profetizou durante a queda de Jerusalém do cativeiro babilônico, era filho desse Hilquias, que está ajudando Josias na reforma do templo, na reforma da religião Israel, na reforma do culto ao Senhor, na volta do povo a servir o Deus dos seus pais.
Sempre tem alguém perto de nós para a gente se apegar. Sempre tem alguém perto de nós com quem a gente pode contar. Essa história de ninguém me ajudou. Eu não tive ninguém. Ninguém ligou para mim. Ninguém me estendeu a mão. Isso também vai sendo acumulado às nossas muitas desculpas. Sempre tem alguém. Sempre tem uma referência. Sempre tem alguém que enfrentou situações talvez piores que as que você está enfrentando. E venceu, e superou. Olhar para essas pessoas, deixarmos-nos inspirar por elas. Nós somos de um mundo que tem alguma obsessão pela desgraça. Nós olhamos pouco para a gente de bem, mas as pessoas que fazem o mal estão sempre diante dos nossos olhos. Não sai na capa de um jornal que um filho abraçou o pai carinhosamente. Mas se o filho matou o pai a machadada, a gente quer saber até a marca do machado que ele usou. Nós somos de uma sociedade obcecada pelo caos, pela desgraça. A gente ouve uma derrapagem na rua e a nossa mente já se prepara para a batida, que em não acontecendo frustra as nossas expectativas. E em acontecendo paralisa o nosso dia. Vamos para fora, vamos olhar, cercar. Você não junta a gente na praça para pregar o evangelho. Você vai pregar na praça, as pessoas vão passando. Junta ali uma meia dúzia que já é crente, fala, vamos dar uma força para o pregador aí. Mas se você começar a ter convulsão, você para a praça, a rua, os ônibus, ou não é assim? Nós somos obcecados pela tragédia. E as nossas referências negativas, às vezes, conquistam muito mais a nossa atenção do que as positivas. Você viu fulano que fez? Ninguém diz, rapaz, saí agora da casa da Beltrana, acredito que cheguei lá, ela estava em oração, lendo a palavra, Deus falou com ela, ela compartilhou uma palavra boa comigo, coisa mais linda que eu vi hoje. Agora fui na fulana, sabe o que ela me contou? Beltrano está traindo a cicrana. Mas não conta para ninguém, estou falando para você orar. Aí a rede de intercessores cresce. O maior movimento de oração da igreja. Se você for sincero, você encontrará alguém em quem se espelhar. Talvez mais perto do que você imagina. Josias foi buscar Davi. Eu quero ser como ele, Josias pensava. Eu não quero ser como meu pai. Eu não quero ser como meu avô. Eu não quero ser como esses que eu tenho visto e conhecido. Quando Josias assumiu o reino era o reino de Judá, porque Judá estava separada de Israel. Depois que Salomão morreu, Salomão foi filho de Davi, você conhece a história, o reino de Israel foi dividido. Jeroboão armou uma rebelião contra Roboão, que seria o herdeiro legítimo, e levou com ele 10 tribos que compuseram o reino do norte. E o Roboão ficou com o reino do sul, Judá, Jerusalém como capital. E aí uma coisa muito triste aconteceu, porque o reino estava dividido, o reino do norte, que não havia ficado com Jerusalém, decidiu proibir as pessoas de descerem a Jerusalém para cultuar. Porque veja só a situação complicada que ficou. O reino é o reino do norte, mas para você andar com Deus, você tem que ir ao reino do sul, então o reino é o reino do sul. E o norte viu nisso um risco de perder a sua legitimidade como reino recém-estabelecido. Então o que o rei fez? E os reis seguintes foram consolidando. Começou a encher o reino do norte de lugares de culto e de adoração, conforme divindades locais e até mesmo vizinhas, estrangeiras. Para que o povo, ao invés de descer para o templo do Senhor e cultuar ao Senhor, pudesse ficar nas suas próprias localidades, cultuando divindades locais. À medida em que nenhum rei em Israel teve coragem de romper com essa proposta idolátrica, nenhum rei em Israel foi bom. Em Judá você tem péssimos reis, como Manassés, mas você tem bons reis. Ezequias se converteu.
E o final do seu reinado foi uma tentativa de levar o povo de volta para o Senhor. Josias foi extraordinário. Foram poucos, é verdade, mas em Israel não houve nenhum que tivesse servido ao Senhor. Josias conhecia a história dos reis de Israel, sabia do seu pecado, da sua maldade. Eu não quero ser como essas pessoas, não quero. É uma decisão, irmão, você tem essa decisão nas suas mãos, não está nas minhas, não está nas das pessoas que estão ao seu redor, nem mesmo está com Deus essa decisão, porque com Deus a decisão que há a seu respeito já está tomada. A pergunta é se você deseja isso. Lembra o que o Senhor disse para o povo? Os céus tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. A escolha é sua. Faça essa escolha. Escolha a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Josias tomou uma decisão. Eu não quero ser como essas pessoas, eu não quero. Eu quero ser como Davi. Eu quero ser um rei segundo o coração de Deus. Eu quero andar nos caminhos do Senhor e fazer a sua vontade, eu quero. E aí, quando Josias toma essa decisão, ele começa a organizar a sua vida em torno disso. Vamos tirar a idolatria da nossa vida. Eu não quero ser como estes, eu quero ser como aquele. Vamos tirar fora. Eu fui inspirado pela vida de um homem que andou com Deus. Eu vou fazer o que ele faria se estivesse no meu lugar. Um dos livros que ficaram mais popularizados na história da igreja mais recente foi aquele Em Seus Passos, o que faria Jesus. Josias talvez tenha se perguntado o que faria Davi no meu lugar. E ele então começa a tirar de Judá a idolatria, de tirar de Judá as abominações, o pecado. Ele começa a promover uma limpeza, o templo está lá, abandonado. E aí quando ele vai arrumar o templo, ele manda algumas pessoas tomarem conta do templo, o que é que elas acham? Aquilo que estava esquecido nas nossas vidas quando nós andávamos longe de Deus. A sua palavra. Em algum momento, a palavra de Deus terá que fazer parte desse nosso retorno ao Senhor. As pessoas estão ali cuidando do templo e alguém acha uns rolos. Provavelmente, e os historiadores mais confiáveis do Antigo Testamento dizem isso, o livro que foi achado foi o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio foi achado no templo, os rolos de Deuteronômio. Foram os rolos de Deuteronômio que os sacerdotes leram para o rei Josias e que depois Josias fez ler ao povo. Com o seu capítulo 28, por exemplo. Se atentamente ouvirdes a minha voz e tomardes o cuidado de fazeres conforme tudo que tenho dito, todas estas bênçãos te alcançarão, te seguirão. Bendito serás ao entrares, ao saíres, no campo, na cidade, o fruto da maçadeira e assim por diante. Mas se não atenderdes a minha voz, nem cumprirdes tudo que tenho dito, todas essas maldições seguirão e alcançarão. Maldito serás ao entrares, ao saíres, maldito o fruto da cidade, do campo, da maçadeira e assim por diante. Esse texto deve ter sido lido para Josias. E quando ele ouviu esse trecho, provavelmente, ele rasgou as suas vestes. Um rei só rasgava as vestes diante de uma notícia de grande tragédia nacional. Alguns estudiosos dizem que Josias rasgou as vestes em sinal de arrependimento. As pessoas rasgavam as suas vestes em sinal de arrependimento dentro da sua perspectiva individual, pessoal. Ou seja, um indivíduo, uma pessoa que queria demonstrar arrependimento, não só rasgava as suas vestes, como punha vestes de luto, jogava poeira ou pó sobre, às vezes cinzas até sobre a cabeça, e demonstrava publicamente que estava arrependido de um pecado ou de um erro cometido. Mas não era assim no caso dos reis. Os reis não simbolizavam a vida pessoal, mas a vida comunitária. O rei era a figura da comunidade, do povo. Era o representante do povo, da condição do povo. Quando Josias ouve a leitura, ele percebe quão distantes os judeus estavam da lei de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, e aí ele rasga suas vestes, como o rei que rasgava suas vestes diante da notícia de que o seu exército perdeu a batalha, e agora o exército inimigo marcha contra a cidade. Josias viu
na leitura da palavra a tragédia iminente e por isso rasgou as suas vestes. Porque quando você descobre a palavra, você descobre que tem muita coisa para pôr em ordem na sua vida. Por isso que o inimigo nos afasta da palavra. E se nós formos fazer um balanço da nossa leitura da Bíblia no dia a dia, nós vamos ficar muito constrangidos por termos que admitir que a nossa leitura da Bíblia perde para tudo mais que nós fazemos. Isso quando tem algum espaço. Quando Josias ouviu a leitura da palavra, ele viu a distância. Quando nós descobrimos a palavra, nós vemos a distância. Mas essa não é a única notícia. A notícia também é que ao reencontrarmos a palavra, nós reencontramos o caminho para seguir. Josias encontra na palavra o roteiro seguro para pôr tudo em ordem, tudo no lugar. E a decisão que ele toma, ele já tinha tomado a decisão de buscar a Deus, agora ele toma a decisão de obedecer ao Senhor. E essa decisão tem que acompanhar a nossa decisão de buscar ao Senhor. A decisão da obediência. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo terrível, até mesmo no meio cristão. Não estamos obedecendo mais. A igreja, inclusive, tem sido marcada pela desobediência à palavra. A palavra não é mais autoritativa na nossa vida. Ela é opcional, condicionada, depende. Se eu conseguir, esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre o meu modo de pregar. E ao longo dos anos no meu ministério, eu vim desenvolvendo uma forma de pregar que parte da vida das pessoas, que constrói um contexto que é familiar às pessoas e que justifica o quanto a palavra de Deus se torna fundamental para a vida das pessoas. Eu faço um esforço grande nas minhas mensagens no sentido de convencer você sobre as vantagens de você pôr a palavra de Deus em prática. Eu tenho falado, por exemplo, no encontro de homens e também no encontro de mulheres, sobre sabedoria. E tenho feito um esforço ao longo de todo esse semestre para mostrar que a sabedoria de Deus é fundamental para a vida. Fico pegando exemplos da vida comum, aplicando situações da vida comum, mostrando como a palavra desembaraça os caminhos. E aí eu estava refletindo sobre tudo isso e pensando, meu Deus, isso é uma coisa boa. Como é bom você poder aplicar a palavra à vida comum das pessoas. Mas eu, como pregador, não posso me enganar. As pessoas que me ouvem não devem pôr os ensinos que aprendem em prática, porque eles são úteis ou resolvem problemas que estão criados. As pessoas que me ouvem devem pôr esses ensinos em prática, porque eles são a vontade de Deus. E isso para mim tem sido um grande desafio. À medida em que eu tento mostrar para você que vale a pena, eu não posso deixar de dizer para você que é uma ordem, que é uma obrigação, que é compromisso, que é a lei de Deus. A nossa obediência não pode ser utilitária, conveniente. Ela tem que ser decidida, ainda que às vezes seja incompreensível. E aí o Senhor manda perdoar e eu não entendo por que eu tenho que perdoar esse cretino. Mas eu vou perdoar em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus ensinou que assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós contamos com o perdão do nosso Deus. E ele complementa, se não perdoardes uns aos outros, tampouco o Pai Celestial vos perdoará a vós. O Senhor me manda servi-lo, ser missionário. Charles Spurgeon diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor.
E eu não posso argumentar a partir do meu tempo, da administração da minha semana, das confusões que eu vivo no meu trabalho. Eu tenho que obedecer, porque é o Senhor quem manda. A palavra diz que eu devo orar sem cessar. E eu não posso continuar justificando que eu não ore porque eu estou muito cansado, porque a minha vida é muito pesada, porque eu chego em casa e ainda tenho um tanto de prova assim para corrigir e assim por diante. Veja, se a minha mente for utilitária, eu faço o que me convém e não faço o que me incomoda. E aí nós nos tornamos seletivos na obediência. Isso eu obedeço, isso não. Por isso que o cristianismo, há coisa de 3 décadas, 4 décadas, se resumia a uma frase: cristão é aquele que não fuma, não bebe e não joga. A igreja tirou isso do seu meio e aí se sentiu purificada. Você viu aquela pessoa? Ela fuma. Que absurdo. Usa a chupeta do diabo. Quantas vezes eu ouvi isso na igreja? Quantas vezes? Cigarro é a chupeta do diabo. Frase feia, né? Onde já se viu, foi almoçar na casa do fulano, pegou lá uma garrafa de cerveja na geladeira. Que absurdo. Fulano joga baralho. O rei é o Satanás. O crente desse período tinha umas neuroses. Mas adulterar podia. Trabalhar para ganhar dinheiro e não ajudar ninguém podia. Ter vida dupla. Aí nada disso era problema. Agora, menina não casada engravidar, eu cresci vendo só um tipo de disciplina na igreja. Gravidez. O maior pecado do mundo é a gravidez antes do casamento. Não tem outro na igreja. Eu não estou, porque não é o meu objetivo, entrando no mérito de se é certo ou errado viver essas coisas, ok? Eu também sou contra a bebida alcoólica, sou abstêmio. Acho que uma pessoa fumante tem que parar. Não gosto de jogo, principalmente quando envolve investimento financeiro, que você tira da mesa da sua família e bota na ganância. Também tento ensinar aos jovens que o sexo foi criado por Deus para o casamento e que, embora hoje pareça ser mais difícil esperar do que era ontem, vale a pena no final das contas. Eu e Cristiane aguardamos o nosso casamento para termos relações sexuais e foi uma bênção na nossa vida. Somos casados há 14 anos e nunca nos arrependemos dessa decisão. Então, eu não quero entrar nesse mérito, tá joia? Até porque eu acho que o vinho que Jesus bebia era alcoólico mesmo. Essa conversa de que não tinha álcool é conversa de quem quer justificar suas opiniões moralistas. Acho que o cigarro, em alguns momentos, não tem conotação moral. Estou sendo muito sincero aqui. O cigarro não tem conotação moral. Ele tem conotação de dependência e de cuidado. Não é uma opção moral, é uma opção de referência. Então, acho que o jogo pode ser utilizado como estratégia lúdica. Então, eu tenho várias opiniões que podem ser polêmicas aqui e um dia a gente vai trabalhar sobre isso num ambiente melhor. Não é nessa questão que eu quero entrar. O que eu quero entrar aqui hoje é que naquilo que nós já tiramos da nossa vida, que não nos prejudica, aquilo que para nós não fede nem cheira, como se diria na linguagem popular, a gente abomina. Mas os nossos pecados do dia a dia, a gente justifica. Então eu abomino que um irmão da igreja traiu a esposa com a vizinha ou com a secretária. Mas eu não abomino que eu já fofoquei essa história para 30 pessoas. Entenderam? Eu abomino que uma menina ficou grávida por relações sexuais antes do matrimônio. Mas eu não abomino que eu e a minha esposa estamos há 6 meses sem relações sexuais, não olhamos um para o outro, não trocamos carinho e vamos à igreja juntos, sem dar as mãos e mantemos o casamento por causa de fachada. Porque, como diz Júlio Zabatiero, o sexo é pecado antes do casamento, mas tem sexo que é pecado depois do casamento. Sem amor. Só para satisfação do organismo e não para valorização do cônjuge. Esse tipo de obediência seletiva que nós não podemos mais aceitar.
Isso não quer dizer que nós vamos fazer tudo certo. Quer dizer que nós vamos nos arrepender sempre, de igual modo, em relação a tudo que nos afasta de Deus. Porque obedecer é melhor que o sacrificar. Andar com Deus é uma decisão de obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus, esse é o que me ama. Lembra desse versículo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e nós viremos para ele e nos manifestaremos a ele. Obediência e amor na fé andam juntos. Não podem ser dissociados em hipótese alguma. E aí, quando Josias decide obedecer integralmente, pondo seu reinado em risco, ninguém entende, por exemplo, por que Josias morre tão cedo. Ninguém entende. Eu li vários historiadores que falam da vida de Josias, ninguém arrisca por que Josias morre tão cedo. Eu também não sei, mas eu vou arriscar, talvez até levianamente aqui. Eu acho que Josias morre cedo, porque há momentos na história em que esse mundo não é mesmo lugar de quem quer andar com Deus. Josias decidiu obedecer a tal ponto que ele frustrou tantos interesses que o Egito subiu contra ele e acabou matando. O Egito nunca teve muitos problemas com Israel e Judá. Se você ver a história, depois do Êxodo, o Egito se torna até aliado de Israel em várias campanhas políticas e nacionais. O problema começa a vir de cima. Primeiro são os vizinhos, né? Os filisteus, Amaleque e aquela turma toda. Os edomitas em algum momento. É aquela turma da confusão, né? Aquilo lá é um barrilzinho de pólvora. Depois, quando começam a surgir os grandes impérios, eles vêm. É o império assírio, depois o império babilônico, depois o império persa, finalmente o império grego, romano. O Egito nunca foi um problema, porque a relação de Israel com o Egito sempre foi marcada por um quê de conveniência. Mas o Egito mata Josias, porque aí eu concordo, há momentos na história em que é muito difícil ser crente. E você pode pagar um preço alto, mas Josias pagou. Só que antes de pagar o preço, Josias também decidiu ser um missionário. Ele não decidiu apenas buscar a Deus e obedecer a Deus, mas também fazer da sua vida uma nova referência. Mandou chamar o povo e leu o livro da lei com o povo. E levou o povo todo a fazer uma aliança com o Senhor. Hoje, apesar da sua história, apesar dos seus traumas, apesar das tragédias que você já enfrentou, hoje, apesar de tudo que você já teve que passar e das circunstâncias atuais difíceis que você está enfrentando, você ainda pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Essa é finalmente a história que Josias nos ensina. Eu quero orar com você sobre isso, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa hora de ouvir a palavra. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra encontrou em Jesus de Nazaré a sua plenitude, a plenitude da intimidade, da obediência. Foi Jesus quem nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, o maior missionário, saiu dos céus, Emanuel, como estava prometido, Deus conosco. O seu nome será Emanuel, Deus conosco, em visita à humanidade, pisando esse chão, tocando as vidas, fazendo diferença e alcançando-nos para Deus Pai, Criador de todas as coisas. Ah, Senhor, Ele é hoje a nossa referência. Davi é uma referência maravilhosa, Josias é uma referência maravilhosa, mas nós queremos orar hoje aqui dizendo: faz-nos como Jesus, semelhantes a Jesus, amantes de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Dá-nos compreender essas palavras e a força delas. Hoje toma os céus por testemunha
que te dei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Dá-nos a compreensão dessas palavras. Dá-nos andar em novidade de vida, Pai. Novidade de vida. Qualquer um desses teus filhos ainda pode ser uma grande bênção nas tuas mãos. Nós todos sabemos disso. Clamando também para que o Senhor intervenha na circunstância difícil. O Senhor disse para Josias: você não verá, Josias, a desgraça, porque você decidiu andar comigo e eu vou cuidar de você. Que esta palavra agora venha sobre essas vidas que decidiram um dia andar com o Senhor e não verão a tragédia definitiva, porque seus nomes estão escritos no livro da vida, porque o Senhor tem propósitos maravilhosos e porque nós aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas agora cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Abençoe essas vidas, Pai. Nós oramos por milagres hoje nesses corações, em nome de Jesus. Amém e amém.